O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, mas eu conheço aquele que escolhi, mas é preciso que realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está nos dizendo que quando você recebe Ele, você está recebendo Deus na sua vida. Você está recebendo o Pai. Por isso, Ele veio porque o Pai pediu que Ele viesse trazer a redenção a todos os homens. Se a pessoa disser que ama a Deus, tem que também amar Jesus. É uma sequência de graça, né? A redenção se dá em Cristo, então quem ama a Deus automaticamente vai viver em Deus a salvação e a vida eterna. Recebe tudo. Nós não recebemos só o perdão dos pecados. Não recebemos a redenção eterna. Tanto a destruição do pecado como todo mal na vida de um homem se dá, por isso, o Atos dos Apóstolos falando do batismo. Aquele que é batizado já recebe esta riqueza, né? Por isso nós recebemos já a redenção. Quando nós somos batizados, nós recebemos a inserção na nossa vida, na filiação divina. É a totalidade. Deus não faz nada pela metade. Pelo contrário, é na totalidade que Deus realiza toda a graça. Agora é preciso que eu vou assumindo em mim a dimensão desta graça. Eu vou viver meu batismo, inserir nele toda a minha vida como homem, não apenas mais filho do meu pai e da minha mãe, mas agora também filho de Deus. Eu ganho uma identidade nova. E as pessoas têm que me reconhecer nesta identidade que eu recebo de Deus, não apenas um homem. Não, mas um homem de Deus. Assim como uma mulher de Deus, né? Nós temos que já prefigurar no nosso coração, prefigurar no nosso sentimento, prefigurar no nosso interior, que as nossas ações têm que ser de uma pessoa de Deus. Nós vamos agir nesta graça, por isso nós precisamos, né? Por isso hoje, quando nós ouvimos, né, que os apóstolos estavam e eles pediram: irmão, se tem alguma coisa para falar, nos diga agora, né? E aí Paulo vai anunciar a graça desta riqueza de Deus. Como ela se deu, como ela se formou, como ela foi constituída no meio de nós. E foi mostrando os passos, né? De que o povo de Deus, né,
que Deus os chamou, eles foram para a escravidão do Egito, ali ficaram 400 anos, desceram 70 pessoas. E quando saíram foram milhares, já não era mais um número pequeno, mas milhares. E Deus tirou com o braço forte do Egito, da escravidão, do faraó. Levou para uma terra, fizeram eles andar 40 anos no deserto por causa da rebeldia do coração. Então, nós estamos agora, nesse tempo, vivendo esse deserto, né? Andando pelo deserto. E ali nós vamos encontrar diversas situações que podem nos levar à morte, né? Encontraram com a fome, encontraram com a sede, encontraram com a serpente, encontraram com animais ferozes, encontra com tudo. No deserto a gente encontra com tudo. Mas aonde está a minha segurança? Aonde está a minha proteção? Onde está a graça da minha confiança? Deus. Foi Deus que foi conduzindo, né? De tempo em tempo Deus fazia com que as coisas pudessem acontecer na vida deles, para que eles deixassem a rebeldia do seu coração. Aí Deus vai instituir a palavra, vai dar os ensinamentos, Deus vai dar a lei, Deus vai constituir ali pessoas para estar na frente, para dirigir. Por isso Jesus hoje fala, olha, quem recebe aquele que eu enviar, não está recebendo apenas ele, mas eu que enviei. Então, quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, está recebendo o próprio profeta, que é o Cristo, que é o Filho amado de Deus. Está recebendo a sua palavra, está recebendo o seu ensinamento. Porque nós não estamos aqui para falar de nós. Não estou aqui para falar de mim mesmo. Estou aqui para falar daquele que tem o poder de me dar a salvação, de me redimir, de me dar uma vida nova, né? Por isso ele vai destruindo tudo que possa me atingir. Por isso aquele povo, quando vai vindo do deserto, que vai entrar na terra prometida, ele encontra um outro povo lá, que era parte da sua família, que quando ele foi para o Egito, que deixaram para trás. E ali constituíram 7 nações, mas que também abandonaram Deus, tornaram um povo rebelde, que não quiseram mais Deus como o Senhor da sua vida. E eles foram destruídos porque perderam a identidade da filiação divina. Quando nós perdemos a identidade da filiação divina, nós nos tornamos rebeldes a Deus e às outras pessoas. Nós vamos fazer mal para o outro, nós vamos matar o outro, nós vamos destruir o outro, por causa do nosso querer, né? E aí a gente vai querendo que os outros submetam aos nossos caprichos. Então Deus nos ensina a fazer a comunidade, a família dele. E aí todos são importantes na família de Deus. Nós vemos o outro como importante para a nossa vida, parte da nossa vida. Quem está em Deus enxerga o outro e vê no outro aquilo que ele tem de melhor. Os defeitos são corrigíveis. O pecado é destruído em Cristo. É só a pessoa querer. Tudo tem fim em Deus. As coisas de Deus que não têm fim em nós. Olha que lindo, né? As coisas de Deus são eternas em nós. Nada pode destruí-la. O pecado pode ser destruído da noite para o dia em nós. É só a gente aceitar e deixar-se banhar no sangue redentor de Jesus, que ele é destruído. O mal é destruído. O demônio é expulso. A malignidade é expulsa. Tudo é destruído em Deus quando nós deixamos nos banhar nessa graça. A gente consegue vencer todo o mal perto de nós em Deus. Por isso, o salmo de hoje, que lindo, quando ela cantava o salmo, Senhor, eu cantarei eternamente o seu amor, porque o amor de Deus em nós faz com que a gente cante ele. A gente já não vai mais cantar as tristezas, decepções, ficar lamentando, murmurando, revoltado. Não, a gente vai cantar o amor de Deus em nós. Nós vamos sublimar o amor de Deus em nós. E aí, quem se sente acolhido e escolhido por Deus,
tem em si esta graça. Porque a gente vai ser ungido pela unção da alegria de Deus. Porque nós já fomos ungidos quando nós somos batizados. E aí nós tornamos consagrados. E aí nós vivemos uma vida que é o braço de Deus onipotente que vai dar força para a gente caminhar neste mundo. É o braço poderoso de Deus. Então, por isso ele está dizendo, não será surpreendido pela força do inimigo, nem pelo filho da maldade. Nada poderá prejudicá-lo. Diante dele, esmagarei os opressores. Porque para nós o opressor, o maligno é o demônio, não é pessoas. Pessoas estão contaminadas pelo mal. Às vezes as pessoas me perguntavam, muitas vezes nos encontros de cura e libertação, padre, qual é o pior demônio? O pior demônio, não existe o pior demônio. O demônio já é pior. Não tem demônio mais poderoso ou menos poderoso. O poder do demônio é um poder angélico. E o grande poder dele é inflamar o nosso coração contra os nossos irmãos. Às vezes ele não vai me possuir, mas vai colocar o veneno dele dentro de mim, para mim destruir o outro. Tirar a alegria do outro, roubar a felicidade do outro, tirar a dignidade do outro, fazer com que o outro sofra perto de mim, até o ponto de eu chegar a pensar em matá-lo. Então assim é a ação maligna. É você ver um pai e uma mãe brigando e que juraram, diante de Deus, amar um ao outro por toda a vida. E o amor não acaba, porque o amor é Deus. Às vezes a pessoa também casou não por amor, casou por uma afetividade, casou por uma necessidade, casou por alguma razão, não por amor. Porque quando casa por amor, o amor não acaba. Deus não acaba. Deus é amor, não acaba. Um relacionamento na comunidade, como nós vivemos, como consagrado a Deus, não acaba o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Ele que vai mover o meu amor. Ele que vai colocar esta riqueza dentro de mim e que ela vai fazer com que as ações sejam ações que tragam vida para o outro. Então eu vou saber compreender o outro. Então o amor não acaba. A gente vê agora nesse tempo que estamos passando por essa pandemia, muitos casais, o número de casal que estão separando, que estão até dormindo em quartos separados, são enormes. Por quê? Porque muitas vezes viviam um matrimônio, os dois trabalhavam fora, encontrava às vezes à noite, devido à circunstância, não estou dizendo que não deveria trabalhar, mas encontrava à noite. E às vezes o tempo que ficava junto é 2, 3 horas, depois ia dormir. Pronto, o relacionamento era um relacionamento bem curto. E agora tem que ficar o dia inteiro junto com o outro. E aí é hora de descobrir se eu amo, se eu vivo este amor. Agora é hora de eu saber me calar diante da situação. Saber compreender o outro, saber dar ouvido, saber falar, usar palavras que não provocam irritações, que não provocam pecado. Porque errar, nós vamos errar. Uma coisa erra, outra coisa é pecar. Pecar é um ato deliberado que eu faço sabendo o que eu estou fazendo. Errar, às vezes eu posso errar tentando acertar. Às vezes as pessoas, um exemplo bem simples, o esposo diga para a esposa, olha, eu vou ter que sair, você pode ir no banco pagar essa conta para mim? E ela fala assim, pode deixar que eu vou lá pagar. Então ela assumiu a responsabilidade. E ela pega, não vai, não paga. Não paga a conta, passa 2 dias, ele recebe uma cobrança, você não pagou a conta. Aí ele vem nervoso em casa, ela sabia que ela não podia ir no banco pagar. Então ela pecou.
não só errou, pecou, porque ela assumiu uma responsabilidade que ela não podia fazer. Aí é um pecado. Aí a pessoa pede para mim pagar. E eu digo, vou lá pagar. E por uma circunstância, não dá para mim ir, aconteceu um fato, eu não pude ir. Eu errei de assumir a responsabilidade, mas não pequei, porque aconteceu um fato que eu não pude executar aquela função. Mas no outro dia eu vou fazer. Então, às vezes nós erramos. Ah, você pode fazer isso? Posso, mas não faz. Então, a atitude, às vezes, é de pecado. As outras podem ser de erro. Então, nós temos que separar os erros do pecado. E a gente tem que saber, porque quando eu pego deliberadamente. Olha, você promete amor e fidelidade à sua esposa. Pode acontecer de você olhar para uma mulher e achá-la bonita, linda, bela. Você errou? Não. Você achou ela bonita, mas se você desejar no coração de possuí-la, de cometer adultério com ela, você errou e pecou. É diferente. Por quê? Porque eu estou deliberando algo que eu estou querendo cometer algo que não é para mim fazer. Então o pecado é uma ação deliberada do meu coração consciente. Eu sei que não é para mim ver pornografia. Eu vou lá, acesso a página de pornografia. Eu cometi erros e pecados. Mas se eu estou mexendo no meu computador e abri uma página e apareceu, eu errei, às vezes, no ato de mexer ali deliberadamente, vi a página, saí da página, não pequei, porque não foi um ato que eu quis fazer. Né? Então, erros e pecados. Então, dentro desse tempo, às vezes a gente precisa saber dosar o tempo que às vezes a gente pode cometer erros e o tempo que a gente pode cometer pecado. Porque quando eu quero cometer pecado, eu sei aonde está a ferida do outro, aonde eu posso machucar o outro, aonde eu posso cutucar o outro, aonde eu posso enfiar a faca, machucar. As palavras que eu sei que eu vou usar que vai trazer sofrimento para você. Eu sei aonde que eu posso colocar meu dedo e machucar seu coração. Aí é um pecado. É um ato de pecado, um ato de destruição, de morte para o outro. Né? Então, hoje Deus está nos falando de que quando nós somos enviados por Ele a realizar uma missão, seja no casamento, seja como sacerdote, seja como filho de Deus nesse mundo, nós somos como enviados de Deus, nós vamos levar o outro a experimentar a salvação através de nós. A riqueza de Deus através de nós e as graças de Deus através de nós. Então vamos pedir esta graça hoje para nós, pedindo que nesse momento o Senhor nos visite. Que Ele visite, que essa palavra caia no nosso coração. Né? Que ela modifique toda a nossa ação do ser em Deus. Né? Que nas ações de hoje, elas sejam para nós pesadas. Qual é a balança? Né? Qual é a balança que eu tenho? Né? Sempre dizia um grande homem que antes que a palavra sair da minha boca, eu tenho que saber primeiro, eu devo falar para essa pessoa o que eu vou dizer. Segundo, ela vai provocar algo que traz alegria para o coração dela. Terceiro, se ela não traz coisas boas e nem edifica nada, é melhor eu guardar no meu coração. Que o Senhor nos dê a graça hoje, que o Espírito Santo ilumine cada um de nós no dia de hoje. Que nós sejamos como aquele que é enviado por Deus, à nossa casa, ao nosso trabalho, aos nossos afazeres do dia a dia. Que todos que, ao deparar conosco, nos reconheçam verdadeiramente, este ou esta são filhos de Deus. Verdadeiramente esta casa é uma casa de Deus. Verdadeiramente este povo é um povo de Deus. Verdadeiramente são famílias de Deus. Que Deus nos dê a graça de nos reconhecer. Né? Que nós trazemos essa identidade que Cristo nos deu para vivermos a cada dia, até um dia chegarmos ao céu. E lá nós vamos encontrar uma multidão, incontáveis,
que lavaram e alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Como está lá no Apocalipse de São João, que vai dizer desta riqueza. Eu vi uma grande multidão, de todos os povos e línguas, que alvejaram e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É para isso que nós estamos caminhando aqui neste mundo. Que Deus nos conceda essa graça no dia de hoje. Aqueles que vivem sob o braço forte de Deus e que são vencedores. Com alegria, vamos participar do nosso ofertório, colocando a nossa vida no altar de Deus. Se você quer ajudar a Canção Nova, faça a sua generosidade, ajude, para que a gente continue levando esta palavra viva e eficaz para muitas pessoas que precisam alcançar a salvação.